Olá, tudo bem? Aqui o professor Diego, em mais um episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos no ano de 2020, através da Secretaria Municipal de Cultura, dentro do projeto Cultura Cura, que é um incentivo para as pessoas da área de cultura trabalharem, mostrarem seu trabalho e capacitarem pessoas. O assunto da aula de hoje são os projetos especiais, a estética fotográfica. Eu vou apresentar alguns temas específicos fotográficos, e aí a gente vai discutir todos os assuntos das aulas anteriores agora focado em um assunto, em um determinado tipo de fotografia. Então, a partir de agora, nós iremos ver os temas específicos das fotografias, tipos de fotos. Eu dividi o conteúdo em duas aulas. Essa primeira aula eu falarei sobre retratos e pessoas e fotografia de moda, que utiliza muito pessoas para serem retratadas. Vou falar também sobre arquitetura, fotografia estática, né? Assim como o still life, que é um tipo de fotografia estático também. E tem a fotografia publicitária, que é uma muito utilizada por esse assunto específico. Vou falar também de fotografia de natureza e fotografia de animais. Então eu fecho essa primeira aula com esse conteúdo e na próxima aula eu mudo de assunto dentro do mesmo da estética fotográfica, que é o fotojornalismo. E aí dentro do fotojornalismo eu irei trabalhar fotografia de esporte, fotografia documental, de eventos, viagens, fotografia de folclore e os ensaios, que são as séries de fotos. Para iniciarmos o conteúdo teórico, eu vou ler uma frase da fotógrafa Gary Winogrand, que diz o seguinte: se eu vir algo em meu visor que pareça familiar, farei qualquer coisa para mudar isso. O que a gente tem que pensar sobre essa frase? Que as coisas comuns, as coisas que a gente já está acostumado a ver, são coisas que não têm interesse para o espectador. Então, se eu ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, um enquadramento, uma posição da câmera, isso vai chamar muita atenção do espectador para aquela imagem. E também vai ganhar em riqueza de composição e também de emoção. E isso é muito importante para quem quer ter um trabalho reconhecido, para quem quer mostrar fotos com qualidade. O primeiro tema que será explicado são as fotografias de pessoas, retratos e pessoas. Esse tipo de fotografia é o motivo mais fotografado, mais comum de todas as pessoas utilizarem. Por quê? Porque a gente gosta de fotografar pessoas em eventos,
em atividades, em ações, pessoas que a gente gosta, retratar o dia a dia de pessoas. Então, justamente por esse motivo e em conjunto com as redes sociais, os smartphones e toda essa tecnologia que a gente está vivendo nesses últimos tempos, ela acaba tornando esse tipo de fotografia mais popular, mais comum, né? E ele pode ser dividido também em temas específicos. Eu posso fotografar subtemas dentro desse tema. Fotografia de idosos, fotografia de crianças, fotografia de pessoas desconhecidas, fotografia de mulheres, fotografia de albinos, fotografia de vários indígenas, de quilombolas. Eu posso ir num nicho específico, num subtema. Então, é um dos temas mais importantes, mais popular. Permite mais liberdade do que os outros temas, porque os outros são mais estáticos. Fotografia de natureza, fotografia de arquitetura, publicidade, elas têm uma característica mais estática do que a fotografia de pessoas, que eu posso modificar a composição, eu posso modificar o assunto, eu posso produzir uma facilidade maior e dirigir aquela cena também. As fotos elas podem ser produzidas tanto em estúdio quanto ao ar livre. Depende do equipamento que eu tenho, das condições do dia, do assunto que eu estou fotografando, do que eu quero mostrar. Então isso é muito variável, mas eu tenho as duas opções para fazer fotos bem feitas, produzidas. Nesse tipo de fotografia, a iluminação pode ser controlada, principalmente dentro do estúdio. Ao ar livre, eu consigo moldar um pouco essa luz se eu tiver alguns recursos de flash ou outros tipos de iluminação. Em ambientes fechados, isso fica mais fácil, mais controlado. Ao ar livre, eu necessito de um controle maior, de uma quantidade de equipamentos às vezes maior, né, de um conhecimento muito grande da iluminação, para deixar aquela luz com uma qualidade, sem muito problema de excesso de luz ou uma luz muito direta, né? Outra coisa também, esse tipo de fotografia depende muito da habilidade do fotógrafo em dirigir a cena, em falar com a pessoa que está sendo retratada para direcionar a posição da cabeça, dos olhos, das articulações, posturas da mão, né? Então depende muito disso, do fotógrafo chamar a atenção da modelo para a câmera, porque é ele quem está controlando, quem está vendo toda aquela cena. Isso é muito importante. O rosto humano e o corpo humano, ele é capaz de milhares de expressões diferentes. Existem estudos para posições do corpo, para posições da cabeça, dos olhos, as expressões do rosto. Então, isso a gente tem que ter uma habilidade também para saber tirar essas expressões, mais triste, mais alegre, mais eufórico, mais melancólico. Qual tipo de sentimento eu quero tirar daquela pessoa que está sendo fotografada. E aí eu preciso falar com essa pessoa, dizer coisas que vão tirar aquele sentimento que eu quero expressar na minha imagem.
Ao ar livre, nós temos uma variedade muito grande de tipos de cenário diferente e isso ajuda muito a criar, a compor as imagens. A linguagem corporal também ela diz muito em relação ao que se quer passar com a imagem. Não só as expressões do rosto são importantes, mas as expressões corporais também elas falam pela pessoa, falam se a pessoa está à vontade ou não, se aquela postura ela é correta ou não, está errada. Isso depende muito de experiência do fotógrafo em dirigir aquela cena. Tem que deixar a modelo ou o modelo ou a pessoa que está sendo fotografada mais à vontade e não parar de falar com ela o tempo todo. Por quê? Porque eu preciso conduzir aquela cena, direcionar as atenções da pessoa para a câmera e também dizer para aquela pessoa se a pose ou as expressões do rosto ou aquilo tudo tá bom ou não está. Então eu vou falando, ó, tá legal, continua, não está bom, melhora o ombro, desce um pouco, chega mais a perna para frente, afasta um pouco. Então todas essas direções eu tenho que falar o tempo todo. Não parar de falar um minuto. Enquanto eu estiver apontando a câmera para essa pessoa, eu tenho que estar em comunicação com ela. Tá bom, ó, fica assim que eu vou fazer mais uma foto. Ó, legal, espera um pouquinho, mais uma. Então essas informações, elas são importantes para a pessoa que está sendo fotografada. Se eu fico em silêncio, não tem uma comunicação e aí não tem essa melhora dessas expressões corporais e do rosto também. A gente tem que lembrar que quando existem uma pessoa fotografando e outra sendo fotografada, é uma batalha de egos. Uma pessoa quer uma coisa, a outra que está sendo fotografada às vezes quer outra ou quer a mesma. Então é uma batalha de o que fazer, como fazer em relação também à questão do ego. E é um dos temas que estão normalmente, desde o século XIX, mais populares. Continua com a sua popularidade alta e só aumentando. Com os Instagrams da vida, Facebook e outras redes sociais que utilizam muito da imagem, e principalmente imagem de pessoas, com os stories e essas outras ferramentas que a gente conhece, está cada vez mais popular e a tendência é só aumentar, cada vez ter mais gente fotografando pessoas e publicando essas fotos nas redes sociais. Os retratos podem ser feitos no estilo mais formal, produzido, mais clássico, vamos dizer assim, ou mais espontâneo, que é aquela fotografia jornalística. A gente fotografa antes e pergunta depois se pode fotografar. É uma questão de ir atrás da imagem sem se preocupar muito com autorização, vamos dizer assim. Lógico que é importante depois ir conversar com a pessoa. Ou às vezes a gente não tem nem oportunidade, em algumas situações, alguns eventos, andando no meio de muita gente, a gente vai fazer a foto e não vai nem perguntar. Acho que isso é muito característico do fotojornalismo, e desse tipo de retrato mais espontâneo, não tão formal. Esse tipo de fotografia é considerado uma moeda de troca interpessoal entre o fotógrafo e a pessoa que está sendo fotografada. Então é uma troca que deve ser direcionada pelo fotógrafo, que é quem está conduzindo a cena e quem está operando aquela câmera, vendo o enquadramento, a composição e tudo mais. A pessoa que está sendo fotografada, ela tem que estar relaxada,
não pode estar numa postura muito tensa, muito dura, porque isso vai ser transmitido na imagem. O espectador que vai ler aquela imagem depois, ela vai sentir que a pessoa estava esforçando muito, não estava à vontade. Então é importante deixar relaxado. E aí algumas situações podem ajudar, como colocar uma música, tomar um vinho, fazer algumas outras coisas que podem deixar a pessoa que está sendo fotografada mais relaxada, mais tranquila, para fazer aquele tipo de trabalho, né? Quando é um trabalho mais formal. Quando é informal, é aquilo que eu acabei de falar. Eu fotografo e pergunto depois. Ando no meio das pessoas, vendo cenas, desloco, para mover a câmera e para ver as situações de forma diferente. Então esse tipo de fotografia ajuda muito a gente, porque é muito simples, muito mais fácil eu conduzir a cena e todas as situações. A iluminação para retrato, ela requer o quê? Tirar um pouco de luz da face da pessoa. É importante que ela não só ilumine uma parte do rosto, mas que deixe uma sombra em alguma posição do rosto para que gere volume, a textura. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas querem iluminar toda a face, jogar um flash ali de frente à câmera, que ilumina todo o rosto, mas ele chapa a imagem, ele deixa a imagem mais bidimensional. E aí aquele rosto ele fica sem textura, sem volume, às vezes sem cor também, né? Então é importante saber também remover um pouco a luz. Organizar o ponto de vista. Eu vou fazer da mesma altura, eu sou mais alto que a pessoa, eu abaixo um pouco. Quando é criança, eu tenho que apontar a câmera na altura dos olhos da criança. Eu tenho que chegar. Eu estou aqui, a criança está lá, eu estou mergulhando a câmera. Então causa um efeito diferente nesse mergulho. Então o que eu faço? Igualo abaixando, agachando. E eu faço a foto da criança na mesma altura dos olhos. Outra coisa que é importante, se a pessoa é mais alta, eu estou apontando a câmera para cima, contra-mergulhando. E aí o que eu devo fazer? Eu coloco a câmera, subo em algum suporte, alguma coisa, e coloco a câmera também na mesma altura dos olhos para ela não ficar contra-mergulhada. Esse tipo de fotografia de pessoas, ele está incluído em outros temas que eu vou falar mais para frente, como fotografia de viagens, fotografia documental, fotografia de moda, né? Todos esses estilos de tipos de fotografia diferentes incluem fotografia de pessoas e retratos. Então ela está misturada também com outros temas que eu vou falar adiante.
para transmitir personalidade e características específicas, cada pessoa precisa pensar muito na pose, principalmente, não só nas expressões do rosto. Então, se eu estou, às vezes, a pessoa não está nem percebendo, faz assim com o ombro, ou põe um ombro muito na frente do outro, ó. O que está na frente parece maior. Eu vou colocar um braço na frente e o outro atrás. Olha como que um braço parece maior do que o outro, ó. Isso acontece com a perna. Se a pessoa está com a perna muito na frente e a outra atrás, parece que uma perna é maior que a outra, ó. Então, essa questão da distância, ó, o ombro, né, as pernas, o corpo mesmo de lado, isso tudo tem que pensar. As expressões corporais. Às vezes a pessoa, quando aponta a câmera, ela faz assim com o pescoço, ó. E aí o fotógrafo tem que fazer o quê? Corrige o pescoço. Entortou o pescoço, volta. Ah, entortou muito para o outro lado. Então faz assim, gira o olho, gira para o outro lado, perfil. Então tudo isso eu tenho que dirigir, né? Ombros, articulações, postura da mão. Isso é muito importante, a questão da expressão corporal, de como mostrar o corpo para a câmera. Isso em fotografia de pessoas e nos retratos. Dentro do mesmo tipo de fotografia, nós temos a fotografia de moda, que é uma fotografia publicitária. Ela está vendendo um produto, que seria a roupa, os acessórios, dependendo do que ela está vendendo, né? Mas ela utiliza não só a fotografia de pessoas, mas outro tipo também, que é o still, a fotografia do produto na cena, ou criar uma cena sem que tenha pessoas. Ela vai estar ali exposta como se estivesse sendo usada por alguém. Então, quando eu estou fotografando moda e pessoas, eu posso direcionar o que eu quero daquela modelo muito específico, fazer um estudo antecipado das expressões, de tudo que pode acontecer, de como eu quero mostrar aquele produto e aquela pessoa utilizando aquele produto. Então, eu posso dirigir aquela cena para um estilo específico, para um pensamento específico, orientando essas posturas, essas expressões, tudo da melhor forma possível. Outra coisa que é importante também em fotografia de moda é tornar a luz invisível. Quanto menos a luz aparecer naquela cena e destacar mais o produto, melhor para eu vender e direcionar a atenção do espectador, do público-alvo, nesse caso, né, que serão os potenciais clientes dessa marca, para eles visualizarem aquele produto da melhor forma possível. Então eu posso tornar o fundo dessa imagem como um complemento para aquele produto, né, utilizando, se é uma saída de banho e eu vou fazer a foto no banheiro, então eu estou num cenário específico, né? Eu posso complementar esse produto com o cenário. Ou então eu posso contrastar ele completamente. Eu posso diferenciar o tipo de produto colocando um vestido longo numa trilha, na serra. Então é um contraste muito grande entre um tipo de produto e o cenário de fundo. Então eu posso complementar ou contrastar todas essas situações. O corpo humano e o rosto
ele tem milhares de tipos de expressões diferentes que a gente pode tirar, querer daquela pessoa. E contrastar isso com esses tipos de cenários e com formas geométricas também, isso vai ajudar muito na composição e na criação daquela campanha, né? Ou daquela foto específica. Mudando de assunto, o tema agora é arquitetura. Fotografia de coisas estáticas, de obras criadas pelo homem. O fotógrafo ele deve encontrar um jeito de mostrar a estrutura daquela obra de uma forma diferente, inusitada, atraente, inovadora. Isso é muito importante, porque como ela é estática, eu andar em volta dessa obra e procurar os melhores pontos de luz e mostrar isso de uma forma diferente é interessante do que daquela forma padrão, né, de mostrar o todo e mostrar a fachada normalmente, né, daquela obra. Então procurar os pontos de luz natural, né, a arquitetura normalmente ela é iluminada pelo sol. Então qual posição do sol é melhor para fotografar? De dia, de manhã, à tarde, né? Qual desses horários seria o mais interessante? Mudar o ponto de vista também, o ângulo da câmera, é uma questão de extrema importância. Eu estou na minha altura, eu vou mudar um ponto de vista mais baixo, para eu enquadrar mais o espaço, aproximar o chão, ou às vezes um ponto de vista mais alto, que eu pego todo, né? Fotos de drone, isso que pega. Hoje em dia, muitas pessoas que trabalham com imobiliárias e outras coisas que precisam mostrar esse todo, fazem fotos aéreas com drone, que aí eu consigo ter uma visão geral, um plano aberto daquela obra. Então isso é uma forma inusitada também. Na maioria das vezes que a gente fotografa a arquitetura, utiliza-se a lente grande angular, que é aquela lente que vai pegar um espaço maior, uma quantidade de luz maior também, né? Mas vai abrir o ângulo para eu conseguir enquadrar todo aquele espaço. Tanto os espaços abertos, fachadas, né? Quanto espaços internos que eu não consigo recuar bastante para fotografar o todo. Então eu necessito desse tipo de lente também. É importante
ver de outras formas, fazer fotos com outras características, não só aquelas comuns do meu ponto de vista. É importante às vezes deitar no chão, olhar de uma forma diferente para aquela obra arquitetônica, né? Uma forma não convencional, né? Mais inovadora. Isso é importante na hora de criar fotos diferentes. Tentar captar detalhes dessa obra, uma maçaneta, uma textura de de um piso ou de uma fachada, de uma parede. Isso é limitar também a nossa visão dentro daquele todo. E aí isso destaca mais alguns aspectos que eu acho que são interessantes na hora de registrar aquela obra arquitetônica. No meu caso, como fotógrafo, uma das coisas que me chamam muita atenção na fotografia é aquela fachada ou aquela parte da obra arquitetônica que está já gasta pelo tempo. Então, caiu o reboco, ou a tinta desgastou, ou então tem alguma interferência da ação do tempo dentro daquilo que já tinha sido construído. Então, é uma coisa que me chama muita atenção, é um assunto que eu gosto de fotografar. Não é o comum pintadinho, rebocado, bonito, que isso é muito comum da gente ver. Mas tem coisas que são novas também, que são bonitas, que são criativas. Então aí pelo gosto pessoal. Então destacar esses aspectos, como as linhas, a textura, os volumes, todos aqueles elementos formais que nós vimos em composição, existem dentro da obra arquitetônica. E aí eu posso buscar esses elementos dentro daquela imagem. A fotografia de arquitetura não necessariamente tem que ser estática. Pode acontecer algo na frente da casa ou da obra arquitetônica, algo que esteja em movimento. Então eu congelo aquele movimento, aquela ação do tempo, e aí eu não vou ter uma foto totalmente estática, que seria só aquela obra, aquela fachada. A distorção das linhas das fachadas e as linhas internas da obra arquitetônica é o inimigo número 1 dos fotógrafos. Isso acontece quando eu utilizo a lente grande angular, que eu falei que é a lente mais comum para esse tipo de foto, e aí a lente grande angular ela deixa as beiradas, as extremidades um pouco abauladas, um pouco arredondadas. Isso pode causar um efeito que vai deixar a foto com um aspecto diferente. Existem lentes, eu já comentei isso na aula sobre lentes, que corrigem esse defeito, né, esse problema. E aí eu não preciso ter tanto cuidado na hora de fotografar. A GoPro, que é uma câmera que tem uma lente muito arredondada, ela causa esse efeito. E ela não é boa para fotografar nem arquitetura e nem pessoas também, porque ela vai deformar essas pessoas e essas obras arquitetônicas. Eu tentar mostrar também algum detalhe da obra, igual eu falei da maçaneta, das texturas, né, dos detalhes, isso é muito importante para eu ter opções diferentes. Eu começo a fotografar do detalhe e vou abrindo os enquadramentos até fazer a fachada ou a área toda que eu preciso mostrar. Então eu posso variar entre o grande, o plano aberto, o
do plano médio e do detalhe. Que o detalhe eu vou focar mais em determinados aspectos, elementos da casa, da obra, do que se eu mostrar só o todo, que esses aspectos vão sumir, não vão aparecer. As linhas fortes das obras arquitetônicas e os desenhos dessas obras, elas tornam-se mais geométricos. Então, tratar essas imagens como se fossem abstratas, geométricas, é interessante também do que tentar mostrar só a realidade. Mostrar formatos geométricos dentro desse enquadramento geométrico retangular. Então, utilizar da geometria também para criar, para compor na hora das fotos de arquitetura. Outro tipo de fotografia estática muito utilizada é o still life, ou também conhecido como natureza morta. O still life consiste em fotografar objetos do nosso cotidiano, objetos pequenos que a gente tem ao nosso alcance no nosso dia a dia. Ela pode ser montada tanto no nosso espaço mesmo ou ao ar livre, ou então em estúdio também, se eu tenho algumas situações. O still é muito variável, muito simples também de ser produzido, de criar a composição. Eu tenho uma liberdade muito grande, assim como fotografia de pessoas. Ele é usado para fazer experiências com a luz e com a composição. Quando eu tenho a possibilidade de fazer um still, eu posso ter uma liberdade maior de criar com a luz, pensar posições da luz e situações de luz e também da composição, como enquadrar isso da melhor forma possível. Quando eu faço um still na publicidade, uma fotografia de um produto, né, sem a pessoa estar utilizando aquele produto, eu posso pensar a composição para o produto final que ela vai ser destinada, a imagem. Por exemplo, uma revista, a foto vai para uma página inteira de uma revista. Então eu já sei o tipo de enquadramento que eu necessito, o que eu preciso mostrar daquele produto e os espaços onde irão as outras informações, como o logotipo da empresa, da marca, o texto que vai ser acrescentado naquela imagem. Então essas informações elas já podem ser previamente estabelecidas para o fotógrafo apenas realizar aquela imagem. Então, quando eu faço esse tipo de foto, quanto mais simples for o arranjo, menos informação tiver nesse todo, melhor para quê? Para eu caracterizar a marca, o produto, né, e direcionar esse produto e essa marca para o meu público-alvo. Então isso é muito importante. E não tirar a atenção daquele produto para distrações que não são necessárias e que vão, às vezes, tirar a atenção do espectador.
Na fotografia de estilo, o fotógrafo irá acrescentar itens dentro daquela cena para que a composição vá ficando mais harmônica, mais bonita, até completar todas essas informações que são necessárias dentro daquela imagem. A iluminação correta vai transformar o banal em belo. Eu preciso saber iluminar aquele produto da melhor forma possível para que eu tenha mais atenção do espectador para aquela informação, para aquele produto, para que eu venda aquele produto ou mostre o interesse no público-alvo. A luz natural, às vezes, ela dá bons resultados. Normalmente, no estilo, utiliza-se luz artificial, que é o mais comum, mais recomendado. Mas a luz natural, em algumas situações, ela pode ajudar a melhorar a foto também. Outra coisa que é muito utilizada junto com a fotografia estilo natureza morta são as texturas. As texturas no fundo da imagem são bastante utilizadas. Eu já falei sobre texturas na aula de composição. Então, a gente utilizar dessas texturas para compor, principalmente o fundo dessas imagens, isso ajuda demais, é muito importante também. O still nada mais é do que o arranjo de objetos pequenos para serem registrados nas cenas. Ele é muito popular entre os pintores e os fotógrafos iniciantes também. A gente vê muitas imagens de cestas de frutas ou vasos de flores, principalmente na pintura, que é um tema muito comum, a chamada natureza morta. Qualquer objeto pequeno, ele serve para ser feito um estilo. A ideia principal de se fazer fotografias de estilo é que a gente utilize não só da composição e das técnicas de iluminação, mas para que a gente revele o formato, a forma daquele produto, a textura com que aquele objeto está registrando ou está mostrando para o espectador. Então eu vou criar um arranjo, vou ajeitar a cena da melhor forma, do jeito que eu quero, escolher um ponto de vista que vai ser um ponto de vista mergulhando, contra-mergulhando, na mesma altura, e aí eu vou iluminar a cena com a composição pronta e tentando registrar de várias formas possíveis para depois, na pós-produção, eu escolher a melhor delas. Qual delas vai ser a melhor? Eu vou ter várias opções para que eu possa escolher a melhor.
Dentro da fotografia estilo, nós temos a fotografia publicitária, que utiliza das imagens em estilo para vender seus produtos. Ela vai seguir um layout previamente estabelecido. O que é um layout? É o desenho, pode ser à mão, pode ser feito através do computador ou através de um banco de imagens da própria internet, com a imagem, como será reproduzida aquela imagem e como vai ficar a arte final, com o texto, com o título, com a logomarca e todas essas informações que vão junto com a foto, na peça, né, na arte final desse arquivo, elas já estão pré-estabelecidas, então o fotógrafo só vai executar aquilo que está na imagem. Então é necessário que se tenha um layout previamente estabelecido para ele reproduzir da melhor forma, da forma mais fiel e correta possível. Então esses outros elementos eles vão entrar na cena, o logotipo, o título, o texto, e aí quando o fotógrafo faz a imagem, essas informações não estão acrescentadas. E se eu visualizar sem essas informações, pode ser que a imagem se torne um pouco desequilibrada, mas é porque ainda essas informações não foram acrescentadas. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande de saber onde colocar isso e executar da forma mais fiel possível também. Chegamos agora ao tema mais interessante, mais gostoso e que, na minha opinião, me atrai mais desde que eu comecei a fotografar, que é a fotografia de natureza. O tema, ele é o mais apaixonante. Por qual motivo? Porque quando estamos na natureza, estamos mais felizes, estamos passeando, estamos alegres, né, com sentimentos mais positivos. Então isso torna a fotografia de natureza e o contato com a natureza muito importantes para equilibrar os elementos, né? E ter uma sensação mais de prazer na hora de fotografar do que outros tipos de fotografia. Quando eu faço esse tipo de fotografia, é fundamental que eu conheça os ecossistemas, a flora, a fauna, eu conhecer todas as situações possíveis dentro desse cenário, porque fotografia de natureza depende de vários fatores, né? Fatores naturais que não tem controle, não é controlado por nós. Então, ir atrás de informações como previsão do tempo, né, condições de luz e riscos possíveis, é muito importante esse planejamento antecipado. Uma coisa que é muito importante quando eu fotografo natureza é o senso de escala, é saber o meu papel e o meu tamanho, né, dentro daquele cenário todo. O que eu posso representar ali dentro de tudo que eu estou vendo em relação a escalas, tamanho, né, daquele ambiente visto com o meu tamanho também. Um método também extremamente eficaz e eficiente de criar fotos de natureza são as fotografias de padrão. Eu já falei na aula de composição sobre os padrões, repetição de determinados elementos. Então esses padrões eles são muito utilizados na fotografia de natureza, assim como os tipos de enquadramento diferentes. Eu fazer o plano aberto, o plano geral mostrando o todo da natureza e lá buscar aqueles pequenos detalhes da textura da árvore,
da plantinha minúscula, do animal, do inseto pequenininho. Então tudo isso pode ser utilizado e modificado na hora de fazer fotografias de natureza. A natureza oferece riqueza em todos os tamanhos, desde um animalzinho, um inseto pequenininho, uma plantinha, até paisagens com vistas que a gente se perde com o olhar, né? Então a gente tem possibilidades de tamanhos inimagináveis, né? A gente tem muitas possibilidades de formatos dentro da fotografia de natureza. Algumas pessoas se concentram em paisagens mais ricas, mais abertas, planos mais gerais. Outras pessoas preferem já detalhes, né? Insetos ou plantinhas. Ou então variar entre essas duas possibilidades, tanto da fotografia planos abertos quanto da fotografia de detalhes e planos mais fechados. A técnica, ela combina uma metódica e intensa concentração na composição, nos elementos composicionais, na luz, é importantíssimo saber as nuances da luz do sol na fotografia de natureza, e uma habilidade muito grande do fotógrafo em se mover durante o ato fotográfico, porque em situações de natureza eu preciso ser ágil, né? Principalmente fotografia de animais, eu preciso ter uma agilidade para eu conseguir registrar aquela cena e não perder aquela possibilidade de imagem. O segredo é caminhar em volta do assunto, explorar o assunto, para que eu tenha fotografias em situações diferentes, em posições de luz diferentes, em posições da própria câmera diferentes. Retrate em uma paisagem empregando o menor número possível de elementos visuais. Quanto menos informações eu tiver, a simplificação novamente, né, na cena, melhor, mais destaque
para aquele assunto que eu quero mostrar, eu vou dar para a minha imagem, sem distrações para o espectador. Usar lentes também de longo alcance ajudam a trazer para próximo da imagem aquilo que está afastado. Então eu estou usando as teleobjetivas, eu vou trazer o assunto para mais próximo do espectador. E utilizar diafragmas intermediários ou mais fechados ajuda a ter nitidez e foco em todos os planos. E aí eu foco desde o primeiro plano, algum assunto, até o infinito. É importante que eu coloque um assunto no primeiro plano para eu ter essa sensação de profundidade, de tridimensionalidade dentro dessa imagem bidimensional. Então esses elementos ajudam a compor, ajudam a criar a fotografia de natureza. Composição na fotografia de paisagem. Na composição na fotografia de paisagem, o fotógrafo precisa esperar que a luz revele as texturas e o volume dentro da imagem. Nós já vimos que para eu revelar essa textura e esse volume, eu necessito de uma iluminação mais lateral, mais difusa, né, mais rebatida, mais filtrada. Então, essas situações, elas tornam a luz menos intensa e aí ela pode também gerar aquela sombra menos intensa, criando um degradê, criando um volume. A imagem, ela pode ser transformada pelos tipos de iluminação diferentes, pelas mudanças que a luz pode ocorrer. Por exemplo, eu tenho a luz do sol, está filtrada pelas nuvens, está um dia um pouco nublado, eu tenho uma iluminação com uma qualidade boa. Essas nuvens se dissiparam, o sol apareceu com mais força, só ele direto. Então o que acontece com essa luz? Ela se torna mais contrastada, mais dura e com uma intensidade maior. Isso não ajuda muito na hora de fotografar. Antes de compor e de fotografar natureza, é preciso refletir sobre um sentido de lugar. O que eu estou fazendo naquele lugar? Qual a minha situação naquele lugar? Quais as histórias daquele lugar? Qual o sentido de estar ali, naquela situação? Então isso é importante também na hora de eu pensar, de eu criar a minha foto. Isso ajuda a ter sentimentos, a buscar emoção, a colocar para fora o que a gente está vivenciando, para depois, quando o espectador for ler a imagem, ele vai, pelo menos, sentir um pouco daquilo que a gente estava sentindo no momento.
Dentro da fotografia de natureza, um dos assuntos mais fotografados, mais utilizados, são as fotografias de pôr do sol. A gente vê muita foto de pôr do sol, muita gente tirando fotos daquela iluminação, ou do nascer do sol também em algumas situações, mas são uma das mais comuns da gente ver. A fotometria e a exposição, quando é feita a foto de pôr do sol, ela tem que ter um cuidado muito grande. A fotometria é a medição de luz, aquela balança de luz, que depende de alguns fatores que a gente já conhece, eu já falei em aulas anteriores. Então, quando eu meço a luz naquele espaço, eu preciso saber que no céu tem muita luz e que na Terra tem pouca luz. Então, a medição dessa quantidade de luz na Terra, ela vai influenciar assim como a do céu. Então, é importante eu saber medir isso da melhor forma possível e compor da melhor forma possível. Ou deixando 2/3 de céu e 1 de terra, ou 2/3 de terra e 1 de céu, utilizando a regra dos terços na hora de criar. Importante também na fotografia de pôr do sol, colocar algum motivo em primeiro plano, trazer para próximo da câmera algum assunto que vai gerar profundidade de campo, que vai gerar aquela possibilidade de criar uma imagem tridimensional dentro desse bidimensional da fotografia. Então a gente precisa trazer isso para próximo, e esse assunto ele normalmente estará em silhueta, que é aquele contorno do objeto ou da pessoa, para que fique escuro e a luz vai estar atrás, iluminando o céu. Então, a fotometria e trazer algo para o primeiro plano são de extrema importância. O sol também ele pode ser colocado em posições, mudando a pessoa de posição, valorizando aspectos. Às vezes eu coloco o sol atrás da cabeça da pessoa, movendo a pessoa e a câmera, para que o sol fique ali naquela posição, e aí eu consiga valorizar o aspecto, dar um brilho para o cabelo ou para uma outra parte do corpo. Então, eu posso fazer esses ajustes também para eu compor e criar fotografias mais criativas de pôr do sol. É importante tirar proveito de dias nublados, chuvosos ou com uma iluminação menos intensa, porque esse tipo de luz vai nos ajudar muito a criar as fotos e vai dar uma qualidade melhor para a nossa fotografia. Em dias nublados, às vezes nos deparamos com aquelas aberturas no céu, onde os raios do sol descem por eles, formando pequenos nichos de luz, pequenos focos de luz dentro daqueles buracos, daqueles espaços que as nuvens abrem em algumas situações. Então isso é interessante da gente registrar também e lembrar
que a luz filtrada é uma luz com uma qualidade boa. Então, por isso que dias nublados e chuvosos, eles vão ajudar a gente a ter fotos com qualidade maior. Outro motivo extremamente popular é a fotografia de animais, fotografia de pets. Isso é muito comum, muito utilizado. A gente tem visto também nas redes sociais muita gente fotografando seus animais de estimação e outros animais também da natureza. Então é um assunto extremamente popular, muito importante. A dificuldade em fotografar esse tipo de assunto depende da gente conhecer aquele animal, o habitat dele, né, as características daquele animal. Então isso exige um planejamento prévio muito grande quando eu vou fotografar específico. Como exemplo, fotografias de pássaros. Eu preciso de uma antecipação muito grande, saber onde aqueles pássaros vão, ter uma paciência muito grande de esperar a ação desse pássaro, ele aparecer. Então, não é uma fotografia muito comum, muito simples de se fazer, principalmente na natureza. Já dos pets em casa, ela já é mais popular, ela já tem mais ela é mais comum, mais registrada e publicada todos os dias. Existem milhares de espécies diferentes, então eu posso especializar, como existem exemplos de fotografias só de abelhas, fotografias só de pássaros, fotografias só de mamíferos, fotografias só de baleia, fotografias só de gorilas. Então eu posso focar em algum nicho específico. Eu tenho uma série de fotografias de animais que eu gosto muito, que são os cachorros de rua. Eu fotografo muito cachorro de rua há vários anos, em todos os lugares que eu vou. É um dos temas que eu sempre registro onde eu estou, assim como outros temas também específicos. Então, na fotografia de animais, eu ter esse carinho, essa emoção ao fotografar, que é o que eu tenho quando eu faço fotografia de cachorro, de rua, é importante para a gente tirar esse sentimento e também transmitir o sentimento para o espectador. Então exige-se conhecer muito esse animal, saber todas as informações sobre ele, sobre como fotografar ele, e durante o ato fotográfico procurar pontos de vistas que sejam da mesma altura do animal, do olho do animal. Se é um animal pequeno eu abaixo, se é um animal maior eu subo o ponto de vista, ter muita paciência e criar composições diferentes, chamar a atenção do animal para a câmera.
Observe atentamente o animal e o seu entorno, o seu habitat, o seu redor. É importante registrar não só o caráter do animal, mas também as condições em que esse animal vive, as condições em que esse animal está naquele momento. Procure captar não só a emoção ou o estado de espírito, mas também a aparência e a forma como esse animal convive com os seres humanos e com sua própria espécie. Quando eu utilizo a teleobjetiva, que é a lente que vai buscar o animal e trazer para mais próximo da lente, isso oferece um distanciamento, né? Eu posso, às vezes, não afastar o animal, ou não assustar aquele animal, porque eu estou mais afastado, não estou gerando muito risco. Isso em fotografias de animais, de pássaros, eu preciso ter uma teleobjetivo, porque eu não vou ter essa proximidade muito grande com o animal. E aí ele se assusta, se espanta e foge. Então a teleobjetiva ajuda muito nesse tipo de fotografia. É importante também chegar próximo, se eu conseguir, chegar próximo desse animal, fotografar os detalhes e também tentar procurar padrões. Como outra regra de composição que a gente já viu em aulas anteriores, os padrões eles estão nos animais também na natureza. Então buscar esses padrões é importante, repetir os mesmos elementos dentro da fotografia. Chegamos ao final de mais um episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia. É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Passos, gestão 2020, através da Secretaria Municipal de Cultura, dentro do projeto Cultura Cura. Eu finalizei a primeira parte do assunto dos temas da estética fotográfica e na próxima aula eu irei falar sobre o último tema específico, que é o fotojornalismo. E ali eu vou dividir em subtemas fotografia de esportes, fotografia documental, fotografia de eventos e os ensaios, as séries de fotos mostrando um determinado tipo de assunto. Obrigado a vocês que ficaram até o final. Me acompanhem nos próximos episódios. Namastê!